Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou a Ana Rodrigues e agora nós vamos fazer mais um vídeo do canal, vamos continuar com a série sobre vocação e astrologia. No último vídeo a gente conversou sobre a questão da Lua, né? Como o posicionamento lunar pelo signo influencia a questão da escolha profissional, o contato, a convivência no ambiente de trabalho, né? Hoje, como eu havia prometido para vocês, nós vamos conversar sobre Marte, né? Por que Marte? Porque o Marte ele representa de uma maneira muito básica o potencial de atitude. Ele é a maneira como a pessoa compra a briga, né, da vida, como ela se posiciona diante dos obstáculos, como ela tende a enfrentar os conflitos da vida, a energia de guerreiro mesmo que tem em cada um de nós. E esta energia, então, esse comportamento, né, ele vai se moldando de acordo com o posicionamento por signo. Então, vocês vão perceber que em alguns signos, o posicionamento de Marte, ele vai levar, né, características, ele vai espelhar características da pessoa um pouco mais ativa, impulsiva, combativa mesmo, né? Uma pessoa com iniciativa de vida, enfim, com atitude para fluir. Em outros momentos, você vai perceber que há um pouco mais da questão da sensibilidade, em outros momentos hesita um pouco mais, muito mais a busca da conciliação do que propriamente a energia da busca do conflito, resolver o conflito diretamente, a energia direta, né, a assertividade, tá? E isso acaba se tornando muito importante em termos da escolha profissional, por quê? Primeiro porque a gente vive um mundo que é material, físico, né, então a maneira da gente viver, ela requer esta movimentação, esta atitude, né? E segundo, porque assim, esta maneira, o Marte ele reflete a maneira como a pessoa vai conquistar o sucesso, e isso não só na questão financeira, dá para avaliar por outros pontos de vida também, outros setores da vida, mas a maneira como a pessoa vai conflitar, como ela vai resolver as coisas, como ela vai buscar, como ela vai direcionar a atitude dela mesmo para se realizar. Então, ele é muito, o posicionamento de Marte, ele é muito percebido, né? A gente consegue perceber no comportamento diário. Então, o tempo todo, a gente acaba usando o nosso potencial de Marte, né? Nosso potencial de ação, o tempo todo. Então, em um ambiente de trabalho, isso também é muito percebido, e você vai precisar muito desta característica vai usar muito essa tua característica de Marte para realizar o trabalho, para buscar o sucesso profissional, para conquistar o que quer que seja em torno de sucesso, tá? Bom, então vamos falar de uma maneira em torno dos signos, né? Como que ele funciona. Até eu já falei de Marte sobre outras questões. A gente falou de Marte na questão afetiva, já falamos de Marte numa questão mais generalizada. E agora nós vamos falar sobre as questões profissionais, né? Como ele vai influenciar na escolha. Então, o Marte, quando ele estiver posicionado no signo de Áries, ele rege Áries, e Áries é um signo do impulso, da atividade, da iniciativa, da movimentação, da agilidade, rapidez, enfim. Quando ele está posicionado em Áries, há uma necessidade de ação, há uma necessidade de movimentação, há uma necessidade de conquista, de brigar, de lutar por aquilo que se quer. Então, a profissão que a pessoa escolher, a carreira que ela escolher realizar, precisa ter esta movimentação, precisa ser algo no qual ela possa utilizar esta agilidade dela. É lógico, de novo, eu não vou me cansar de falar, que a gente vai ter que olhar o quê? Os aspectos que este Marte vai formar, né? A casa no qual ele vai estar posicionado está em Áries, mas em qual casa ele está posicionado, quais são os aspectos que ele forma, para ver se não há conflito, se não há algum bloqueio, alguma restrição, alguma dificuldade para fazer esta energia fluir, né? Esta capacidade ativa da pessoa. Porém, se ela vai sentir de uma maneira geral, se tudo fluir bem no mapa, que há uma necessidade de se movimentar, de conquistar, provavelmente alguém que escolha uma carreira agitada mesmo, né? E pode ser N carreiras, né? Pode ser uma carreira que requer uma defesa e uma agilidade num nível mais
intelectual, que ela vai se posicionar para brigar, né, para conflitar. Pode ser uma carreira que tem essa postura mais física mesmo, por exemplo, uma área de esportes, uma área militar, por exemplo, que vai acabar buscando essa atividade. E ela vai moldando isso de acordo com os aspectos que este Marte vai formar no mapa, né? Então, já de pronto a gente percebe, né, que para quem tem Marte em Áries, é necessário que a carreira que ele escolha tenha essa movimentação. Às vezes até a carreira não proporciona algo tão movimentador, mas o ambiente de trabalho, a questão da conquista do sucesso profissional acaba se tornando essa motivação, porque o Marte em Áries é uma energia altamente motivada, né? Ele é automotivado. Então, muitas vezes a carreira em si, o tipo de trabalho que ele executa, que ele realiza, não proporciona essa movimentação toda, mas a busca do sucesso profissional, a necessidade dele subir profissionalmente, crescer, acaba se tornando este impulso, né, esta automotivação, certo? Quando Marte estiver em touro, aí a gente já vai perceber que a questão da agilidade diminui totalmente, porque se vocês lembrarem, para quem está acompanhando o curso de astrologia, né, o planeta ele usa as características do signo para se expressar. Então, Touro ele é um signo constante, é um signo de paciência, até pelo próprio animal, como a gente diz, né? O animal touro é um animal pesado, não se locomove com tanta agilidade. Então, o Marte em touro, ele perde agilidade, então se torna uma atitude muito constante. Então, para brigar, assim, para um impulso, para iniciativa, para uma atitude mais rápida, não funciona muito bem. Então, quem tem o Marte em touro se dá melhor em carreiras que não há tanta oscilação, em carreiras que ele possa realizar e executar as coisas dentro de uma certa rotina, em que os processos não se alterem, em que o processo pode ser mais mecanizado e ele flui naquele sentido sempre. Agora, é uma energia de força. E como existe essa constância, acaba se tornando bastante produtivo, mas talvez assim não com resultado muito bom. Se a produtividade da pessoa for medida pelo resultado versus agilidade versus tempo, talvez ele não consiga um sucesso, né, nessa situação. Mas se for verificado em torno de qualidade de execução, aí sim, porque como o touro ele tem esta questão de constância, permanência e paciência, a realização que é representada pelo Marte acaba sendo muito bem elaborada, com uma certa qualidade, tá? Não é tão rápido, mas tem qualidade. Então, esta carreira, né, ou as carreiras, ou as opções, né, em termos de vocação que a pessoa tiver, elas vão usufruir desta característica para crescer. Agora, dependendo dos aspectos que o Marte forma, Marte em touro, precisa ficar atento com essa coisa do sucesso, né? Porque é uma energia que se acomoda muito fácil. E vamos supor que a pessoa às vezes está em um trabalho que para ela não é o que ela gostaria, não é exatamente a profissão que ela deseja realizar, que ela buscou realizar na vida, mas é algo que proporciona, por exemplo, um salário no final do mês, ela consegue pagar as contas e flui, né? Vamos dizer que flui. E aí, então, ela precisa ficar atenta com isso e pensar muito em termos de realização pessoal, porque se o Marte em Touro receber aspectos desafiadores, por exemplo, de Saturno, pode ser uma pessoa que se acomoda em uma situação não muito feliz de trabalho, não muito realizadora, né, não muito próspera, e acaba seguindo naquela linha por muito tempo. E precisa, a atenção é necessária porque ela pode perder algumas oportunidades boas na vida. Lógico que você vai ter que olhar o mapa todo para avaliar isso. Como que você vai avaliar a questão de oportunidades? O posicionamento do Júpiter, ele é muito interessante nesse sentido. Ele vai indicar quais são as oportunidades, até o próprio posicionamento do Sol e os aspectos que forma, né? Mas quais são as oportunidades, possibilidades que podem vir na vida dessa pessoa, né? Então, vão precisar avaliar ali para ver se ela perde muitas oportunidades por muita constância. Então, que tipo de carreira é favorável para o Marte em Touro? Todas em que a rotina se faz presente, todas em que preza mais pela qualidade do que pela quantidade, todos que
possa ser realizado sem espremer muito no tempo de trabalho, sem aquela pressão de ter que realizar rápido, né? Que não tenha um ambiente de muita pressão, porque ele não vai funcionar direito nesse Marte em Touro, tá? Então ele vai funcionar bem mais nestas atividades, né? Nesse tipo de atividade. Quando Marte estiver em Gêmeos, aqui existe uma atitude muito mais instável, muito mais curiosa, muito mais interessada no novo, no diverso, no experimentar, do que no touro, né? A gente já viu que muda. Então, Gêmeos também já é um signo ativo, né? Áries é ativo, o touro é receptivo, lembram? O Gêmeos é ativo. Quando Marte está em Gêmeos, ele fica bastante inquieto, né? É uma inquietação um pouco diferente de Áries, porque a inquietação do Marte em Áries é uma inquietação mais física. Em Gêmeos, é uma inquietação mais mental, é uma curiosidade. Pode se expressar de várias maneiras, dependendo da casa dos aspectos. Mas o Marte em Gêmeos, o Gêmeos ele é um signo de. Se vocês avaliarem o símbolo, o glifo do Gêmeos, ele é duplo. Então, assim, os signos duplos, eles têm esta inconstância, né? Então, assim, quando o Marte está em Gêmeos, ele pode se tornar pouco constante. E aí a questão do foco e objetividade diminui, diferente de Ares nesse sentido, porque o Marte em Ares é totalmente focado no resultado final. Marte em Gêmeos não é, ele é disperso, é uma energia muito dispersa. E a menos que essa pessoa esteja em uma carreira, em uma profissão que proporcione esta movimentação, esta agitação no ambiente, ela pode se sentir bastante frustrada. Constância, rotina, não funciona muito bem. E também, assim, ter que realizar sempre a mesma coisa sem que haja uma mudança de processo, sem que haja a verificação de alternativas. Se você dar uma atividade para quem tem uma arte em Gêmeos, ele vai te dar múltiplas possibilidades de de realizar aquela atividade, né? Diferente se você der para uma arte em Touro e Marte em Áries, né? Uma arte em Áries vai fazer de um jeito único e rápido. O Marte em Touro pode fazer de um jeito único demora, mas vai fazer bem feito, né? Não é tão versátil assim. Não vai achar outras alternativas. Agora, o Martin Gêmeos, ele vai te dar umas 5 alternativas no mínimo para fazer a mesma atividade. Então, as carreiras que requerem essa capacidade de versatilidade, essa habilidade de multiplicidade, elas são muito favoráveis, né? Essa possibilidade de sair da rotina, de fazer a coisa de uma maneira com uma técnica hoje, amanhã faz com outra técnica. Então, essas possibilidades acabam realizando muito quem tem uma arte em Gêmeos, né? Lógico que vocês vão olhar os aspectos também para ver se não tem nada atrapalhando, dificultando esse potencial, mas é bem comum quem tem uma arte em Gêmeos escolher carreiras nas quais ele possa fuçar, aprende pela experiência, né? Quem tem uma arte em Gêmeos às vezes não vai ficar muito tempo parado numa sala de aula aprendendo a técnica. O que ele faz? Coloca a mão na massa e vai aprender. Ele não sabe usar um software, ele vai no YouTube, vai pesquisar, vai instalar o software e vai experimentando. A experimentação é que traz experiência para quem tem Marte em Gêmeos. Então, ele vai precisar de uma carreira que proporcione essa possibilidade para ele, né? Senão, ele vai ficar muito frustrado, compromete resultado, compromete sucesso, compromete uma série de fatores. Bom, mas também, a esta altura da série, vocês já perceberam que são vários fatores que vão influenciar na escolha da carreira. Então, como vocês vão avaliar? Vai ter que fazer uma avaliação conjunta de todos esses pontos para se chegar a um denominador comum, né? Para se chegar em uma vocação, uma só não, mas a gente não tem uma única vocação, né? Vocês vão perceber que a gente tem múltiplas vocações, algumas um pouco mais fortes, outras menos, mas a gente não tem uma só. Então, aquela ideia que muitas pessoas têm de, eu nasci para fazer o quê na vida? Tem muita coisa que dá para uma pessoa fazer, tá? E é só uma questão também de se interiorizar e avaliar os seus potenciais, que vocês vão conseguir perceber quantas coisas vocês têm habilidade para fazer, quantas coisas vocês gostariam de fazer, porque dá prazer, dá alegria, e aí isso é um norte, né? Esta avaliação interior, ela vai te abrindo possibilidades e caminhos para você se realizar, tá? Então, eu vejo mais essa questão de insatisfação profissional que as pessoas, de uma maneira geral, têm,
como essa falta de contato consigo mesma, né? A falta de contato interior, porque a gente é muito para fora, né? A nossa cultura nos empurra muito para esperar resultado de fora, para se comparar com o mundo, para aceitar as crenças e ideias do mundo. Então a gente pouco se avalia interiormente para compreender do que nós gostamos, o que, que nós temos em termos de aptidão, o que, que é talento nosso. Então, meditar um pouquinho por dia, né? Ajuda. Não falo nem de meditação naqueles modos tradicionais, meditação em torno de reflexão mesmo, tá? Ai, tem um cabelo aqui me atrapalhando. Eu falo bem aqui nesse sentido de se interiorizar, uma hora desliga de tudo, sai da internet, TV, rádio, enfim, e procura avaliar, né, olhar para si mesmo, pensar em torno do que você está sentindo, o que você gosta, o que você não gosta. Lógico que em uma única vez talvez você não consiga chegar tão profundo, mas se fizer esse processo repetidas vezes, vocês vão conseguindo entrar cada vez mais em contato consigo mesmo, aí vocês vão se autodescobrindo, tá? Então, esta questão da insatisfação profissional, no meu ponto de vista, ela vem muito por esta questão, que a gente acaba se colocando muito para fora e pouco para dentro, tá? Bom, voltando à astrologia. Quando Marte está em Câncer, Marte em Câncer está na queda, né? Ele se exalta em Capricórnio, então ele não está no máximo potencial de atitude, iniciativa, da agitação e do conflito que é esperado de Marte, né? Se a gente lembrar, Marte é o planeta que representa a guerra, né? E ele indica a nossa capacidade de conflitar mesmo, né? De guerrear. É lógico que aqui no Brasil, no momento presente, a gente não entra em guerra, não tem guerras que a gente vai sair batalhando, guerreando, mas esse potencial guerreiro, ele acaba sendo exercido e utilizado no dia a dia mesmo, na vida, né? Então, é o que vai te dar capacidade, é o que vai mostrar a tua capacidade de brigar por aquilo que você deseja realizar, conquistar. Então, quando ele está em Câncer, ele perde esse potencial de iniciativa, mas ele ganha em quê? Em defesa. E defesa, e proteção, em segurança. E aí todas as carreiras que requerem cuidado, atenção ao outro, que são constantes também, porque o signo de Câncer é muito sensível, mas ele é um signo que não altera tanto, né? Ele preza pela segurança emocional, né? Um signo que tem como característica essa coisa da segurança emocional. Então, quando Marte está em Câncer, ele mais se defende do que age em prol de busca da própria realização. E aí, lógico que vocês vão precisar avaliar de novo no mapa N fatores para ver como que vai ser a condução da vida financeira, da vida profissional desta pessoa, mas em torno da escolha profissional, essas carreiras que possam proporcionar esse tipo de atitude, a sensibilidade, contato com a sensibilidade, o cuidado mesmo, né? Cuidar do outro, atender ao outro, acaba se tornando interessante. Agora, a capacidade defensiva de quem tem Marte em Câncer, ela é muito boa. Ele não é de buscar briga, ele não é de partir para fora, mas de se proteger. Então, se vem uma atitude, uma agressão, enfim, vem algo de fora, ele se protege. Então, carreiras que também requerem esta atitude mais defensiva, mais protetora, elas acabam sendo favoráveis também para quem tem o Marte em Câncer. Eu estou evitando falar em nomes específicos de profissão, né? Falar de profissão de advogado, médico, por quê? Primeiro porque, assim, hoje em dia a gente tem inúmeros trabalhos que não são profissões, assim, formais, né? E quando a gente fala muito nessas profissões mais tradicionais, as formais, enfim, que a gente conhece, pode acabar limitando as escolhas das pessoas. Então, assim, eu falo muito em torno do que é legal desenvolver numa área profissional. Cabe a vocês avaliarem quais carreiras se encaixam dentro disso, tá? Hoje em dia tem muito trabalho, a gente fala muito de crise, todo mundo fala crise, mas assim, a crise faz a gente se mexer, né? E tem muitas atividades, muitos trabalhos, muita gente se dando bem com carreiras que não são tradicionais, com trabalhos que não são formais, com tipos de atividades que fogem totalmente ao padrão. E tem tudo a ver com a era de aquário, né? Então,
Vamos abrir um pouquinho a mente, sair do tradicional, e eu não vou ficar falando aqui em nomes de carreiras, títulos de carreiras, mas aí vocês vejam se adequa, se adapta a esse tipo de característica ao que vocês pretendem fazer. Mas o Martin Câncer ele vai funcionar muito bem nesse sentido, ensinar, cuidar, atender, se defender também. É um Marte muito sensível, atento às necessidades do outro, né? Até pela questão do próprio cuidado, né? Então a atitude da pessoa ela é voltada para cuidar, né? Para atender. Marte em Leão é uma energia potente, assim, né? Porque o signo de Leão é um signo de liderança, com característica de liderança, com característica de individualidade e de autonomia, né? Então, quando tem o Marte em Leão, é até favorável uma carreira autônoma, se for possível. Lógico que não é só pelo posicionamento do Marte em Leão que vocês vão recomendar isso para uma pessoa. Não precisa avaliar a Lua, enfim, uma série de outros fatores, meio do céu, né? Para ver em qual signo cai, mas é um posicionamento muito autônomo. E embora a pessoa possa ter um trabalho, trabalhar para uma empresa, uma corporação, ela precisa de uma certa autonomia para realizar o trabalho dela. Se for um trabalho que existe uma certa pressão por resultado até ele vai, né? Porque o Martin Leão, ele tem aquela energia do querer ser o melhor, né? Não é nem de chegar primeiro, mas do querer ter o melhor resultado. E consegue, né? Porque essa é uma energia muito intensa, assim, né? Muito apaixonada. Então, na escolha profissional, provavelmente quem tem o Martin Leão vai escolher algum tipo de carreira que ele é totalmente apaixonado, que ele realmente goste de realizar, tá? E uma coisa que ele vai precisar, uma carreira que ele vai precisar ter a autonomia para fazer da maneira como ele acha legal, enfim. Lógico que vai seguir algumas normas, algumas regras, mas não é muito ideal para quem tem o Martin Leão, muita pressão, ele não vai suportar muito, porque é um tipo de energia bem briguenta, assim, né? Então, um ambiente de muita pressão, um ambiente no qual ele se sinta muito pressionado, pode gerar muitos conflitos, né? Como eu disse para vocês, uma energia muito apaixonada que se inflama fácil, né? Se vocês lembrarem, o Sol é regido por Leão. Então, aqui é fogo, fogo, né? Imagina. Então, quando se sente muito pressionado, parte para a briga. Agora, também se tiver uma carreira que requer esse tipo de atitude, da briga, né, os esportes, as artes marciais, enfim, que requer esse tipo de atitude pronto para briga, então ela vai se dar muito bem, né? As áreas dos esportes, né, possivelmente, até própria área militar, qualquer área, né? Muitas vezes o que acontece, a atividade profissional da pessoa não tem esse tipo não requer esse tipo de atitude, mas ela acaba tendo alguma outra atividade paralela que compensa esta necessidade de se lançar, de brigar mesmo, né? De se defender, de mostrar força, né? É uma energia muito apaixonada, né? O Martin Leão. Então, em termos de escolha de carreira, aquilo que ele vai realizar todo dia tem que ser algo que faça os olhos brilharem, né? Não dá para escolher uma carreira mais ou menos. Trabalhar para ter um salário não vai funcionar muito bem para quem tem o Martin Leão, ele vai precisar escolher uma carreira que ele realmente sinta vontade, sinta paixão por realizar aquilo, né? O Marte em Virgem. Marte em Virgem é excelência, né? É o que a perfeição, né? Não só pela característica de Virgem da perfeição ser uma característica virginiana, mas Marte é ação, e as características virginianas da própria análise crítica, que é muito boa, né? Uma capacidade crítica, a observação detalhada, enfim, quase a mesma coisa, mas a constância do Marte, do signo de Virgem, a rotina que é apreciada pelo signo de Virgem, né? Elas acabam funcionando muito bem em carreiras que possam ser realizadas dentro de técnicas já pré-estabelecidas, que não tem muita alternância, e que ele possa fazer da melhor maneira. Então, o Marte, quando está posicionado em Virgem, ele é excelente naquilo que ele faz, é um posicionamento de muita excelência, né? E aí cabe em inúmeras carreiras, né? Vai precisar olhar o Mercúrio para avaliar se vai para uma área mais por exemplo, uma área mais acadêmica, uma área de raciocínio mais lógico ou não, né? A Lua para ver
qual é a motivação emocional, como essa pessoa tende a reagir emocionalmente no cotidiano, o meio do céu também, mas esse Marte em Virgem, ele tem esse potencial do servir, do fazer bem feito, do atender também, de um olhar muito crítico. Então, qualquer tipo de carreira que requer esta aptidão de detalhes, que requer essa aptidão de fazer tudo muito bem feito, não pode errar, né? Que ela tem que fazer certinho, não pode errar. Perfeito para quem tem Marte em Virgem, né? E qualquer carreira que caiba esse tipo de característica. Quando Marte está em Libra, né? Então aí ele já vai estar no detrimento no exílio dele. Marte em Libra não é também favorável para brigar, para realizar para fora, mas ele é muito bom na diplomacia. Então, carreiras que requerem a habilidade de contato com o mundo, quem tem Marte em Libra tem que trabalhar em contato com gente, né? Não pode ficar muito fechado. Então, a área comercial se dá muito bem. Tudo que exige contato, relacionamento com as pessoas de alguma maneira, acaba se tornando muito favorável. Habilidade de negociação, atender a pessoa, a capacidade de conciliar pontos de vista, ideias e interesses diferentes, então caberia até na área comercial. Por exemplo, relações públicas, é muito legal para quem tem Marte em Libra, porque trabalha muito a questão da imagem, né? Mas não é um tipo de posicionamento que se dá muito bem numa área que requer atitude, iniciativa, que requer briga, que tem que se impor, mostrar poder, não funciona muito bem, não é uma energia muito líder, né? Mas é uma energia que funciona totalmente bem para essas áreas que requerem relacionamento com o cliente, lidar em compreender as necessidades do público, avaliar pesquisa, por exemplo, né, áreas que envolvem a pesquisa, porque vai analisar, avaliar, né? Então, ele funciona muito bem em todas essas atividades na qual ele possa ter um relacionamento com o outro lado da situação, geralmente com o cliente, com pessoas. Quem tem Marte em Libra é muito sociável, é muito amável, é muito do outro, assim, né? É muito alguém que é voltado para fora, né? Tá? Então, que sempre tem uma palavra boa para falar, sempre. Então, para a área comercial, isso é muito legal, né? Para relacionamento com o cliente, é super bacana quem tem Marte em Libra, né? Vai funcionar perfeitamente. Quem tem Marte em Escorpião já também vai precisar de uma carreira na qual ele vai se envolver profundamente na carreira. Em que sentido? Tão apaixonado quanto Marte em Leão, né? Porém, Marte em Leão ele é mais exuberante, ele vai se posicionar com mais paixão externa, vai demonstrar tudo. Marte em Escorpião ele é mais reservado e mais estratégico, né? Embora, assim, o raciocínio, a capacidade mental é uma regência do Mercúrio, né? É um dos assuntos de Mercúrio. O Marte, em torno de atitude, ele expressa, quando ele está posicionado em Escorpião, a habilidade estratégica. Então, também ele acaba se tornando bom para qualquer área que precisa atitude pensada, né? Não pode ser nada muito instintivo, mas a capacidade de avaliar, de se aprofundar, de observar, de se posicionar com antecedência, de avaliar o que está do outro lado. Então, até uma área de marketing poderia funcionar bem ali, né? E aí é vasto. No marketing tem tanta coisa dentro do marketing hoje em dia, hoje não é mais só marketing, né? Tem um monte de coisa dentro do marketing. Então, o marketing escorpião ele acaba se tornando bem forte nesse tipo de profissão que requer esta observação. Por exemplo, observar os pontos fracos de concorrente, os pontos fortes também, se posicionar perante a situação. Agora, quem tem Marte em Escorpião no dia a dia de trabalho é alguém que parece bem estável, tranquilo e tal, mas ele está trabalhando além do que os outros estão percebendo, ele está trabalhando para o sucesso profissional. E é alguém que às vezes a pessoa nem percebe muito, de repente ele
surge, ele desponta ali como um verdadeiro potencial. É um posicionamento que faz as coisas sempre muito bem feitas. Por quê? Escorpião tem uma característica de se aprofundar. Então, Marte em Escorpião, ele não faz essas coisas superficialmente, ele não é disperso, ele é totalmente focado, né? Então, qualquer tipo de atividade que requer estabilidade de foco, ela é bem realizada por quem tem Marte em Escorpião. Então, a atitude é focada. Se você der um objetivo, ele vai realizar as coisas em torno do objetivo dele, né? Quem tem o Marte em Sagitário? Aqui, o signo de Sagitário é um signo de fogo também, então Marte também é fogo, são duas energias de fogo. Aqui há uma necessidade de carreiras que proporcione na qual a pessoa se sinta automotivada para o desafio. É um Marte bem legal para a área de vendas, né? Por quê? O desafio da conquista acaba se tornando uma coisa muito importante. Mas vamos supor que às vezes a pessoa trabalha em outra área que não seja vendas, ainda assim a conquista de sucesso profissional é algo importante. Então, quem tem uma arte em Sagitário, se não tiver aspectos desafiadores, muito desafiadores, é alguém que está sempre com foco em uma promoção, em um crescimento profissional, pensando em se melhorar para subir mais um degrau profissional. Então, é alguém que tem uma objetivação de crescimento, tem um objetivo e vai, né, em torno do objetivo. Então, qualquer tipo de carreira que requer este foco, que requer essa atitude também bem definida, ela funciona muito bem. E é um tipo de energia ativa, muito ativa, põe em movimentação até corpo físico, também para a área militar é boa, para a área dos esportes também é boa, porque ele pode deixar a pessoa assim bem agitadinha, né, de nível físico. Então, não diria assim, ela vai ficar um pouco inquieta, então se não tiver um objetivo, algo para realizar, algo que torne esta capacidade de automotivação dela ligada, né? Ela pode se tornar assim ansiosa, assim, né? Um pouquinho inquieta, querendo alguma coisa para fazer. Então, esse é um tipo. E também é interessante porque quem tem Marte em Sagitário é preciso ter uma carreira que faça sentido aos propósitos filosóficos de vida dele, enfim, naquilo que ele realmente acredita. Então, é importante que a atividade que ele realize, o trabalho que ele realize, faça jus ao que ele pensa de vida, as crenças que ele tem de vida, enfim, isso é importante. O Marte posicionado em Capricórnio está exaltado, então é muito bacana. Marte em Capricórnio requer determinação, é um posicionamento de bastante determinação e que a pessoa ela é constante também, né? É um tipo de energia muito constante na ação, observadora, planejadora. Então, é muito bom para a área administrativa, o Marte em Capricórnio, para até áreas da própria construção, tal. Enfim, por quê? Tudo que gera capacidade de estabilizar, de se criar uma estrutura, acaba sendo favorável para esta energia funcionar bem, né? Então, muitas vezes a pessoa está em uma área totalmente diferente, não tem nada a ver com a área que gera estrutura física, mas a determinação dela em torno do trabalho que ela realiza acaba fazendo com que essa energia se movimente, tá? Eu tenho Marte em Capricórnio e eu sou astróloga, não tem nada a ver com construção. Então, é uma energia que é constante. Realmente, eu desisto pouco dos meus objetivos. Agora, assim, sempre vocês precisam avaliar quais os aspectos que o Marte em Capricórnio recebe ou faz, né? Porque muitas vezes essa energia ela vai até as últimas consequências, até onde não dá mais, né? E precisa ter um pouquinho de percepção para ver se não está despendendo energia onde não dá mais, né? Porque como a questão da persistência, da perseverança, ela é muito forte em Marte, em Capricórnio, quando ele está desafiado, pode incorrer nesse erro, tá? De ficar chutando o cavalo morto lá, né? Então, tem que reconhecer o momento que acabou, né? E aí vai colocar a energia em outra área, mas é um tipo de energia ativa bem constante, é forte, né? É um tipo de posicionamento forte, dá força física também, né? Para quem quer trabalhar com a área
que requer movimentação física. Aliás, o Marte em Sagitário, como eu não falei, ele também é muito bacana para a educação física, né? Até pela própria questão da agitação, né? Que eu falei da impaciência, né? Da inquietude ali, certo? E em Capricórnio, ele proporciona essa capacidade de fazer trabalhos de longo prazo, porque não é uma energia muito instintiva, não é nada instintiva, Capricórnio é de terra, então uma tarefa que requer minúcias, que requer tempo para se realizar, ela acaba sendo bem feita, tá? O Marte em Aquário, ele vai pegar bastante a característica intelectual de Aquário, e Aquário ele é um signo que não é muito fechado em detalhes. Então, quando o Marte está em Aquário, a atitude da pessoa é totalmente ampla, aberta, e a capacidade dele realizar até uma coisa aqui, outra coisa ali é bacana. A questão maior é que Aquário ele não é um signo de muito foco. Então, como Marte representa a atitude, vai precisar olhar no mapa outros pontos que centralizem essa atitude em um objetivo único. Porque o que pode acontecer com quem tem Marte em Aquário é ter o pensamento muito amplo e não fecha, né? Do tipo, enxergo o todo, mas não enxergo o objetivo final. Então, vai precisar de algo que direcione essa energia para um foco, né? Porque é um tipo de. O aquário ele tem as características que envolvem o todo, a capacidade da observação do quadro geral das coisas, ao invés dos detalhes. Então, como Marte representa a atitude, precisa avaliar isso. Agora, o Marte em Aquário é altamente executivo, né? Ele vai conseguir enxergar se o que ele faz agora vai trazer impacto e consequências lá na frente. Ele é um posicionamento muito bacana para quem trabalha com a área de planejamento, com a área de projetos, porque a pessoa consegue lidar bem com impactos, né? Com impactos em cima de atitudes, consequência, né? Ação e consequência, tá? Quanto o Marte está posicionado em peixes. Bom, interessante, porque assim, o Marte, ele é o regente da triplicidade do elemento água, né, do qual tem peixes. Quando Marte está em peixes, ele talvez não seja assim muito favorável para a atitude de conquista, porque peixes não tem essa característica. Mas ele acaba se tornando muito favorável em torno da sensibilidade, da criatividade, da capacidade artística. Então, é um tipo de posicionamento que torna a pessoa leve, né? Inspirada, sutil, né? Uma coisa bem sutil. Então, a atitude dessa pessoa ela é cheia de sutilezas. Este é um tipo de posicionamento que favorece qualquer trabalho artístico, qualquer trabalho que requer esta leveza no dia a dia, que a pessoa tenha uma capacidade. Tem várias atividades, eu passo um monte na minha cabeça, tem várias atividades profissionais que quem tem Marte em peixes pode fazer muito bem. O que não dá muito para o Marte em peixes fazer, que eu vejo muitas pessoas se matando, né? Seguindo esse foco muito tradicional de carreira, vou trabalhar num banco. Aí quem tem Marte em peixe, trabalhar no banco não dá muito certo. É uma coisa muito quadradinha, muito certinha, muito rotineira, muito técnica, todo dia a mesma coisa. Isso desmotiva quem tem Marte em peixes. Quem tem Marte em peixes, ele requer leveza, ele requer contato com o mundo, com ambiente aberto, requer a própria sensibilidade, ele é uma energia assim muito solta, muito tranquila, muito harmoniosa. Então, tem que ir para áreas que proporcionem esse tipo de contato, nem que não seja uma coisa muito tradicional, mas um tipo de atividade que proporcione à pessoa usufruir de toda essa sensibilidade dela, né? Vai ser poeta, vai ser músico, né? Não só isso, mas as atividades do dia a dia mesmo, né? Tem gente que tem trabalhos que mantêm contato com pessoas que acabam sendo muito sensíveis no dia a dia, as próprias carreiras do cuidado com o outro, da sensibilização com as necessidades do outro, e aí tem inúmeras carreiras que podem ser realizadas, né? As psicológicas, as áreas do contato da análise psicológica, eu acho que vai precisar olhar outros pontos do mapa para direcionar em torno de carreira específica, mas em torno de realização, Marte em Peixes, ele é muito inspirado, né? E é uma energia muito criativa, então esta criatividade, ela tem que ser colocada em movimento, né? As áreas da comunicação até funcionam bem se precisar dessa capacidade de inspiração e de criatividade, tá?
Bom, pessoal, então este vídeo foi basicamente para nortear vocês aqui em torno das escolhas profissionais e em torno da atitude, né? De como a capacidade de se mover, de realizar, de conquistar as coisas pode moldar a escolha profissional de vocês, certo? Bom, então é isso. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí abaixo do vídeo, eu vou respondendo para vocês na medida do possível. Um forte abraço para todo mundo, namastê e até o nosso próximo vídeo.